Hoje, conversando com a deputada Carla Zambelli, do PL de São Paulo, deputada que gentilmente veio aqui ao estúdio para termos uma conversa, ela que retoma os trabalhos na Câmara dos Deputados nesta semana. Deputada, seja muito bem-vinda aqui ao nosso estúdio do Metrópolis. Obrigada, Keila, pelo convite. É um prazer estar aqui. O Metrópolis tem feito um trabalho extraordinário na investigação, assim como esse caso do INSS, e tem reportado as notícias de uma forma bem clara e imparcial, né? Sem dar sua própria opinião, só declarando os fatos. Isso ajuda bastante o jornalismo, por isso eu fiz questão de vir aqui no dia de hoje. Muito importante sua presença aqui com a gente hoje. Vamos falar de diversos assuntos, mas o primeiro deles é retorno à Câmara dos Deputados nesta semana. Eu queria que a senhora contasse para a gente quanto tempo faz que a senhora não vai à Câmara dos Deputados? Como é que foi esse período agora? Sabemos que a senhora passou por uma depressão, vem passando por essa depressão, se recuperando dessa doença que vem atacando várias pessoas nos últimos anos, vem crescendo, inclusive, o alcance da doença nas pessoas nos últimos anos. Então, conta pra gente como foi esse último período e como vai ser o retorno aos trabalhos parlamentares. Então, Keila, esse ano eu fui algumas vezes à Câmara, mas sempre passando por alguns ataques de pânico. E sem saber o porquê, né? Eu já vinha sofrendo um processo de depressão, tratando a depressão com remédios desde o ano passado, desde 2022, na verdade. No final de 2022, até saí do Brasil para tentar me desligar um pouco. Veio bastante forte depois do episódio da arma, né? Pelo qual, inclusive, estou sendo julgada no STF. E tive, assim, vontade de desistir várias vezes, né? Até desabafei um pouco outro dia nas minhas redes sociais. Mas eu não estava fazendo, por exemplo, terapia, que é uma coisa super importante. Não adianta só tratar com remédio e não colocar os sentimentos para fora, né? E tentar entender o que está acontecendo, tratar mentalmente mesmo. E acho interessante até ter passado por isso, que muita gente vem me dando feedback de que também estava passando por depressão, mas não entendia muito bem o que era. Então, a gente está fazendo um trabalho no gabinete de instruir e de tentar entender qual é o maior problema que elas vêm enfrentando. E a gente percebeu que o maior problema é a continuidade do tratamento no SUS. Então, a pessoa às vezes tem acesso ao psiquiatra, mas demora muito, tem acesso ao psicólogo, mas ele é trocado toda hora, então a pessoa não fica com a recorrência dos fatos, isso atrapalha muito o tratamento. A gente que tem plano de saúde, né, eu tenho um plano de saúde próprio, a gente consegue se adaptar e fazer o melhor possível, mas e quem não tem esse acesso, né? O SUS realmente não vem dando uma qualidade nesse atendimento e em todos os outros, inclusive, para a população brasileira. Então, a gente apresentou um projeto até, nesse período que eu fiquei afastada, a gente trabalhou nisso, porque eu fiquei afastada fisicamente, mas estava votando todas as sessões. Então, para aqueles eleitores, né, meus eleitores, é bom dar essa satisfação de que o voto aconteceu, a gente estava presente, pelo menos nas votações, virtualmente. E aí eu apresentei um projeto para que as pessoas de baixo valor aquisitivo, as pessoas que não têm condição de ter um plano de saúde, que quando o SUS não conseguir prover atendimento psiquiátrico e psicológico, a pessoa tem um voucher para poder ser atendida por pessoas, por exemplo, recém-formadas, que precisam, né, as pessoas que se cadastrarem para poder receber, que vai pagar mais ou menos o valor do plano de saúde, que não é um valor alto, e isso é bom para o psicólogo e para o psiquiatra, que começa a ter mais experiência, e é bom para o paciente que vai ser atendido com mais agilidade e pela mesma pessoa sempre. E principalmente bom para o Estado, porque vai até gastar menos, porque o custo de uma consulta dessa é até menor do que bancar toda essa estrutura. Então, o retorno à Câmara está sendo muito legal. Assim, eu confesso que para voltar para o ambiente onde você se recorda de tudo que aconteceu, é um pouco difícil, não é fácil. Acho que as pessoas enfrentam isso às vezes no trabalho, no casamento, enfim, na sua vida privada. Mas é preciso enfrentar, é preciso ter coragem mesmo, colocar a roupa, sair, tomar seu banho, né? Porque às vezes as pessoas estão com uma depressão num nível tão ruim que não querem nem se arrumar. Então, tudo isso é um processo. E realmente a gente chegou, graças a Deus, consegui chegar até o momento que para enfrentar tudo isso e voltar ao trabalho. E a senhora volta agora ao trabalho na Câmara dos Deputados com mais uma notícia. Notícia que saiu hoje, inclusive a gente publicou aqui no portal Metrópolis há pouco, na hora do almoço, por volta de 12h30.
a decisão do Supremo Tribunal Federal de já determinar uma data para julgá-la no caso hacker, aquele caso do hacker Walter Delgatti, que haveria supostamente a entrada, a invasão no sistema do Conselho Nacional de Justiça e de outros órgãos do Judiciário. Como é que a senhora recebeu essa notícia? A data está marcada para 9 de maio, já está aí. Como é que a senhora recebe essa notícia de mais um julgamento pela Suprema Corte? O primeiro que vem à cabeça nossa, que ofensiva, né? De todos os lugares, a todos os momentos e por todos os motivos. Eu tenho outros processos, é capaz que eles tentem desenterrar outros processos também, como, por exemplo, indiciamento da CPI, né? Tentaram me indiciar, uma coisa que eu não tinha nada a ver com o assunto, eu fui a única parlamentar indiciada na CPI da Covid. Então, a gente percebe que a ofensiva está grande. Mas, assim, eu todas as vezes que enfrentei esse tipo de coisa, sempre enfrento com o coração tranquilo, em primeiro lugar. Segundo, com bastante apoio em Deus. Eu acho que nada acontece nesse mundo sem a aprovação dele ou sem o consentimento dele. Se existe isso, existe um propósito. E eu tento enxergar mais o propósito no fundo de tudo isso. Eu gostaria de lembrar com vocês aqui o cronograma um pouco do que aconteceu, né? Eu tive uma reunião com o hacker antes das eleições de 2022 com o presidente Bolsonaro. A gente precisava entender um pouco como é que funcionavam as urnas eletrônicas, como é que a gente poderia evitar uma fraude, uma possível fraude, e a gente conversou com ele como é que seria isso, de uma forma institucional. Então, ele foi até o Ministério da Defesa dizer que o ideal seria a gente pegar pelo menos 600 urnas espalhadas por todo o Brasil e fazer um teste cego. O que é o teste cego? É você chegar na hora da votação e tentar escolher 600 urnas aleatoriamente e essas urnas serem afastadas da votação, né? Passa-se uma sessão junto com outra, essa urna fica afastada e faz-se um teste lá, 100 votos para cada candidato e vê se os 100 votos são computados. Essa foi a informação que o Delgatti nos passou, que para evitar uma fraude, essa seria a melhor forma. Além disso, ele passou alguns outros detalhes, mas essa seria a forma efetiva de tentar evitar uma manipulação por inteligência artificial, que hoje, né, no ano de 2025, a gente está um pouco mais além, sabemos um pouco mais, né, o que é inteligência artificial e tudo que ele é capaz de fazer do que em 2022. 2022 ainda era um negócio, inteligência artificial parece história para boi dormir, né, e não é, ela existe e está aí. Então, enfim, a gente fez isso, ele tentou orientar o Ministério da Defesa, a Defesa optou por não seguir a orientação, ao invés de fazer o teste cego, eles avisaram com 2 dias de antecedência o TSE quais seriam as urnas a serem auditadas. Então, não foi um teste cego de verdade. E ali acabou minha relação com ele em relação ao presidente Bolsonaro e em relação à urna. Depois, mais tarde, eu cheguei a contratá-lo para tentar migrar os dados do meu site junto com as redes sociais para eu poder pelo menos ter acesso aos meus eleitores via site, porque eu tinha perdido acesso às redes sociais, eles tinham tirado todas as minhas redes logo depois do segundo turno. E isso só aconteceu, essa invasão ao CNJ, em janeiro de 2023. Ou seja, não tem nenhuma relação com a época que eu tinha contato com ele. Mas eles querem me culpar por uma invasão que ele fez, confessou, inclusive trocou o depoimento dele 3 vezes na Polícia Federal. A Polícia Federal chamou ele de mentiroso contumaz e ele está me acusando de ser a mandante disso, apesar de a Procuradoria, a Polícia Federal e ninguém ter oferecido qualquer tipo de prova que eu tenha sido a mandante nisso. É minha palavra contra dele. A senhora se surpreendeu com a velocidade que marcaram a data desse julgamento? Com certeza, Keila. Com certeza, porque a gente já tinha o processo de cassação, vários processos de cassação estão sendo abertos, inclusive parece até que está ficando um pouco especulativo esse processo de cassação. Ele passou no TRE também às pressas, inclusive com os juízes votando mesmo depois de pedidas vistas. A mesma coisa aconteceu no STF, algo que que até inclusive um pouco deselegante, para não usar outra palavra, né? Quando um juiz pede vistas, você votar na frente dele. No TRE chegou a votar o presidente da sessão, que teria que ser o último voto, porque ele é o voto Minerva.
No STF também é a mesma coisa, ainda bem que o presidente ainda não votou, porque ele pode ser o voto Minerva também. Apesar de já ter alcançado maioria, algumas pessoas podem voltar atrás. Porque no caso que eu fui julgada no STF, é o caso da arma, eles deram 3 condenações, uma condenação de R$480 mil de multa, eu não tenho esse dinheiro. Né? Eles têm acesso às minhas contas, já abriram minhas contas várias vezes, sabem que eu não sou uma pessoa corrupta. Se eu fosse corrupta, estava sendo acusada de corrupção, tanto que eles abriram minha vida. Não tenho esse dinheiro, 480 mil. Perda de mandato e também uma prisão de 5 anos e 3 meses. Tem muito estuprador, assassino, corrupto, ladrão, que não pega uma pena dessa. Assim como aconteceu com as pessoas de 8 de janeiro. Então, a gente vê uma ofensiva mesmo, né? E esse caso do hacker, são 3 ofensivas, tentando fazer com que não só eu perca meu mandato, como eu tenha que pagar multas e também me colocar na prisão. Ou seja, querem me calar de todas as formas, né? Eu considero isso uma perseguição política, obviamente, e tenho certeza que na justiça de Deus eu posso confiar. Eu gostaria muito de poder confiar também na dos homens. Bom, para quem está assistindo a gente e não está entendendo de que julgamento estamos falando, são 2 julgamentos diferentes. O primeiro julgamento que nós falamos aqui hoje é do Supremo Tribunal Federal, em que julga o caso que a deputada Carla Zambelli estava com uma arma, então, em São Paulo, à época da campanha eleitoral em 2022. O segundo, a gente está falando a respeito do caso hacker, da suposta invasão hacker no sistema do Conselho Nacional de Justiça, onde o nome da deputada é citado junto com o hacker Walter Delgatti, deputada que já explicou aqui a relação dela com esse hacker. Mas vamos continuar. A senhora fala de perseguição política. Essa perseguição política, de acordo com a senhora, ela viria de quem? Quem estaria fazendo essa perseguição política? Bom, eu sempre fui uma opositora da esquerda, né? Tem uma narrativa dizendo que antigamente eu era de esquerda, eu nunca fui de esquerda. Eu sempre, desde 2011, quando montei o movimento nas ruas, eu sou uma crítica da corrupção, do sistema quando tenta afogar as pessoas, né? Principalmente da quantidade de impostos que a gente paga por ter um serviço nulo praticamente no SUS e também na educação pública. Na segurança do nosso país. A gente tem um país que está sofrendo muita coisa e a gente não vê o Estado trabalhando para isso. Quando a gente começa a ver uma melhora, que foi no governo Bolsonaro, em que as estatais começaram a dar lucro, em que os homicídios caíram, em que as coisas começaram a funcionar, mas é lógico que 4 anos a gente não faz tudo, ainda mais com uma pandemia no meio. Eu tenho orgulho de ter feito parte da posição desse governo, mas eu fui oposição muito ferrenha há muitos anos. Então é natural que eu sofra essa perseguição também por conta da votação que eu tive. Fui a mulher mais votada do Brasil, a 3ª pessoa mais votada da Câmara, de 513. É natural que isso aconteça. No episódio da arma, eu gostaria de fazer um adendo, Keila. Para quem não sabe, não viu as cenas, eu estava desarmada o tempo todo, ninguém percebia que eu estava armada durante toda a discussão ocorreu, eu não revidei em momento nenhum. Meu filho foi empurrado, eu fui chamada de prostituta, cuspiram na minha cara, me empurraram no chão. Quando eu fui empurrada no chão, o policial que estava perto deu voz de prisão para uma das pessoas e eles correram. Né? Para um não, acho que foi para o grupo mesmo. Eram 4 homens contra mim. Eu estava com meu filho de 14 anos à época, me senti extremamente ameaçada, até porque no dia anterior o Janones tinha vazado meu telefone celular e eu recebi mais de 4 mil ameaças de morte. Eu estava indo para a Polícia Civil, parei para almoçar e aconteceu isso. Eram 4 homens, mas tinham 8 pessoas envolvidas. Eles pararam num mercadinho, numa sanduicheria, para poder conversar sobre o que eles fariam. Eles me viram, foram pro mercadinho, não consumiram nada, ficaram lá quase 15 minutos, voltaram, se posicionaram nas esquinas e ficaram me aguardando para fazer realmente uma abordagem. Cuspiram na minha cara, me xingaram. Quando deram a voz de prisão, ao invés de parar, né, se alguma polícia te falar que você está preso, qualquer pessoa normal levantaria a mão, né? Até a gente vê muito isso em filme. Quem corre é bandido. E eles correram. Quando eles correram, na confusão toda, teve um disparo de um tiro. Eu não vi de onde era. Quando eu olho, o policial que tinha dado voz de prisão estava caindo. Depois eu vim a saber que esse policial, ao ter uma distensão na coxa, e todos esses documentos estão no processo, ele disparou acidentalmente a arma. Nisso, ouvindo o tiro e eles correndo da prisão,
de acordo com o Código Processo Penal 301 e 302, diz que qualquer pessoa do povo pode dar voz de prisão em quem esteja em flagrante delito. Eu executei a tentativa de prisão do elemento e, dentro do meu direito, eu tinha porte federal de arma, não estava perto de nenhum colégio e podia estar carregando a minha arma naquele dia. E fui condenada a porte ilegal de arma, sendo que eu tinha porte federal de arma. E constrangimento público. Acho que mais constrangimento do que eu passei fica difícil. Então, assim, tudo foi feito na legalidade. Ilegalmente, não tem nada que possa me acusar. Então, estão inventando essa questão de porte ilegal, sendo que eu tinha porte federal. Então, é um caso de injustiça. E, além de tudo, querem não só me caçar, fazer me perder meu mandato, pagar uma multa exorbitante, que eu não tenho condições de pagar, e também ser presa. Né? Então, é um excesso de condenação, até várias condenações ao mesmo tempo, por algo que eu não cometi. Falando sobre essas condenações específicas, uma delas seria a cassação do mandato. E a gente vem falando essa semana bastante sobre cassação de mandatos parlamentares, porque isso não era uma prática, agora está se tornando mais comum. No caso do Chiquinho Brazão, claro, suspeito aí de ser mandante da morte da vereadora Marielle no Rio de Janeiro, o caso da senhora no Supremo Tribunal Federal, que vai ser avaliado na Câmara dos Deputados, e o caso do Glauber, do deputado Glauber, que teve esse processo no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados há pouco tempo, agora há 10, 15 dias, Conselho de Ética que determinou a cassação dele, agora ele vai ter um prazo para recorrer no Conselho, na Comissão de Constituição e Justiça e também negociar essa cassação dentro da Câmara dos Deputados. Pois bem, eu queria a opinião da senhora sobre tantos processos de cassação de parlamentares. Qual é a sua opinião sobre isso no momento? E se a senhora acredita que isso abre precedentes perigosos para todos os parlamentares, tanto deputados quanto senadores? O grande problema aí é a gente tratar algo sério de uma maneira corriqueira. Cassação é uma coisa séria. Flor de Lis foi cassada por ter sido acusada de assassinar o marido e está presa por causa disso. Chiquinho Brazão por ser o mandante do assassinato de Marielle. Então, assim, a gente vê casos sérios serem confundidos com casos banais. Então, a banalização da cassação é minha preocupação. Por exemplo, no caso do TRE, eles estão me acusando de fazer fake news. Bom, existe um artigo na Constituição 53 que me diz que eu sou inviolável, civil e penalmente por quaisquer palavras, opiniões e votos. Como é que eu posso estar sendo acusada de fake news se nesse artigo diz que se eu quiser fazer fake news eu posso? Então, detalhe, a quantidade de deputados que já fizeram fake news não aconteceu absolutamente nada. Por que com outros acontece? A gente não pode tratar as pessoas de formas diferentes, né? A justiça ela tem que tratar os iguais como iguais e os diferentes como diferentes. Os parlamentares são diferentes porque, como a gente fala pelo povo, se eu quiser falar uma coisa que eu acredito e que algumas pessoas acham que é fake news, eu estou falando pelos meus eleitores. Se os meus eleitores não concordarem, na eleição seguinte eles vão me tirar do cargo. É assim que tem que funcionar. Agora, a gente não pode banalizar o instrumento de cassação. Eu já cometi o erro de ter entrado com cassação com pessoas por causa do fígado. Da última vez, por exemplo, que um deputado falou mal de mim e mentiu ao meu respeito, dizendo que eu dei tiro numa pessoa na rua, o que é mentira e que pode, inclusive, afetar o julgamento de pessoas que gostam de mim, eu entrei com um pedido de suspensão do mandato dele, para ele receber uma advertência. Aí eu acho que tá bom. Agora, a cassação de um mandato por ter reagido de alguma forma, vamos lá, teve um deputado que bateu na cara, deu um tapa na cara de outro deputado. Isso não é também algum tipo de agressão e não deveria então ser passível de cassação? Por que para ele não saiu nada, mas para o Glauber sai? Né? A pessoa estava afrontando o Glauber dentro da Câmara. E aí eu posso até fazer um paralelo com o meu caso, que eu acho que não tem muita relação, porque foi algo completamente diferente, ali foi só um bate-boca, no meu chegou às vias de fato. A pessoa realmente, eram 4 contra mim, fora da Câmara, não tinha segurança, mas vamos lá, se a gente pegar pelo fato mesmo, eu reagi a uma provocação, ele também reagiu a uma provocação. Então, assim, o outro deputado que bateu na cara de um colega nosso, uma pessoa de esquerda bateu na cara de um colega nosso, não aconteceu nada. E ele nem reagiu, porque o rapaz sequer fez nada. Então, assim, quando é de esquerda, aí pode fazer o que quiser. No caso do Glauber,
eu tenho a impressão de que é algo específico contra a pessoa dele, e não pelo fato, e não o que aconteceu. O Glauber está no campo oposto do político meu. Eu não concordo em nada com o que ele faz, com o que ele pensa. Mas não dá para banalizar o fator cassação, entendeu? Ele foi votado pelas pessoas. Se as pessoas acharem que está fazendo um mau mandato, não vai votar nele na próxima. Mas não foi... Sobre o processo de cassação da senhora na Câmara dos Deputados, quando esse julgamento foi encerrado no Supremo Tribunal Federal, isso passa para análise dos deputados. Isso. Como é que vai ser o seu trabalho dentro da Câmara com os demais deputados para tentar convencê-los a não cassar o seu mandato? Como vai ser essa articulação? Eu já estou conversando com alguns líderes e com pessoas amigas, mostrando o que aconteceu de fato. Porque na época a imprensa só disse, ela tirou a arma, né, apontou a arma para uma pessoa que estava... falando contra ela. Não foi isso que aconteceu, eu acabei de explicar, né, que saiu um tiro, foi muita coisa, cuspida, xingamento, empurrão, empurraram meu filho. Então eu estava ali protegendo a minha família. O que eu estou explicando para todo mundo e mostrando o vídeo é que no momento do tiro eu estou com a arma escondida, né, que é assim que a gente tem que ficar. Eu só saco a minha arma depois do tiro e depois que eu fico sem saber quem estava atirando. E a pessoa que estava me perseguindo, ela estava com uma pochete, dá para ver nas imagens, e ela mexia aqui. Então dava a impressão que ela pudesse estar tirando uma arma. Eu estou explicando isso para as pessoas, né, e pedindo para que eles votem favoravelmente a não perda do mandato e também para não ir para a cadeia. A princípio é um regime semiaberto, né, eu ficaria 5 anos e 3 meses em semiaberto, mas pelo que as pessoas têm entendido, né, alguns advogados que têm analisado o caso, até na imprensa, gente que eu nem conheço, diz que esse outro caso do hacker é para tentar me colocar em regime fechado. Então, coloca-se ali uns 5 anos e 3 meses em regime semiaberto, mais um em regime fechado, somando-se as penas, eu vou ficar ficha suja e ficaria presa. Lembrando que a ficha suja estão tentando mudar no Congresso, Keila, e eu não sou favorável à mudança da ficha limpa, ainda que me favoreça. Ou seja, a mudança da ficha limpa poderia me favorecer, mas eu não posso querer me favorecer às custas de a gente poder barrar uma série de pessoas corruptas a entrarem no poder público. Falando sobre política, esse caso específico sobre a arma lá em São Paulo, à época da campanha eleitoral, às vésperas das eleições de 2022, nesse caso específico, o ex-presidente Jair Bolsonaro acabou culpando a senhora pela perda das eleições, das últimas eleições presidenciais. Fato que ele falou há pouquíssimo tempo, ele acabou repetindo essa mesma frase há pouco tempo, de que acabou perdendo o mandato por conta desse episódio que aconteceu lá em São Paulo, o famoso e fatídico episódio da arma. Como é que a senhora vê essa frase do Jair Bolsonaro te culpando mesmo pela perda do mandato dele, pela perda da vitória nas eleições passadas? Olha, Keila, algumas pessoas já tinham dito isso, né? Mas são pessoas que eu não tenho grande admiração, nem respeito, nem sou leal a essas pessoas. Então, a opinião de pessoas, a opinião desse tipo de pessoas que você não se importa, não ama, não quer, são opiniões que você não liga muito. Eu acho que mais do que ninguém no mundo eu me culpei. Eu me senti muito culpada por ter, não pelo fato que aconteceu, que foi legal. Legalmente eu estava certa. Agora, foi num momento muito ruim. Mas se você pensar que sempre tivemos a defesa de armar as pessoas de bem. Eu passei por todo o processo para poder ter arma. Eu passei por processo psicológico, tiro, tirei 100 na minha prova de tiro, ou seja, eu tenho uma excelente pontaria, sempre treinava. Então, eu estava corretamente, eu estava ali correta. Mas o momento não era um momento propício. Então, pode ter interferido nas eleições? Pode ter interferido. Não acho que eu tenha perdido por isso. Eu acho que o motivo da perda foi outro. Motivo pelo qual, inclusive, estou impedida de falar juridicamente. Mas, vindo de alguém que você ama, machuca, dói. E isso, na verdade, desde que começou essa história lá em 2022 já, depois da perda do mandato, eu não acho que ele pensava isso na época, porque depois de acontecer esse episódio da arma, a gente se encontrou várias vezes, a gente conversou e ele nunca me culpou de nada. Eu acho que foi um momento, né? Ele acabou soltando isso, e isso deu pano para manga. Isso não muda o que ele é, né? Quando o Moro me traiu lá atrás, eu nunca deixei de defendê-lo pelas coisas que ele fez na Lava Jato. Sempre continuei defendendo o Moro.
Eu acho que o que faz conosco, quando a gente é pessoa pública, a gente tem que separar os feitos de um personagem público, né, de uma pessoa pública, com os feitos que ela fez com você. Né? Quando a gente se coloca para amizade nessas coisas, pode haver traição, como houve do Moro. Ele era meu padrinho de casamento, tinha acabado de ser padrinho de casamento e colocou um post meu dentro do Jornal Nacional, abrindo uma conversa privada, coisa que não se faz. A mesma coisa o presidente Bolsonaro. Mas é sempre mais fácil, né, colocar a culpa na outra pessoa quando você não sai perdedor de alguma coisa. Eu não guardo rancor do presidente Bolsonaro, tenho orado por ele para que ele saia bem dessa cirurgia. A gente precisa muito dele, o Brasil precisa dele, muitas pessoas se inspiram nele. Hoje ele é o maior líder da direita. A gente precisa construir outros líderes para que outras pessoas possam não ficar tão dependente de uma pessoa só, né? E eu acho que ele tem muito a doar ainda para esse país, mas me fez muito mal. Eu piorei da depressão, doeu muito, dói muito mais isso do que uma condenação de prisão. Dói mesmo, porque é uma injustiça, né? E eu me doei muito para essa causa toda, Bolsonaro. Mas eu tenho que entender o lado dele também. Então, estou aprendendo a perdoar, relevar. Eu acho que ele foi infeliz na fala dele e espero que um dia ele possa ver o quanto isso me machucou, né? Me machucou mais, assim, não o que ele disse, né? Mas toda essa situação me machucou muito mais do que talvez até a ele, porque eu me culpei bastante e venho sofrendo desde 2022 por isso. A senhora se sente abandonada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro? Eu acho que a gente tem que se sentir abandonada quando a gente espera que a pessoa não te abandone, né? Eu não tinha essa expectativa. Quando eu fazia o bem para o governo Bolsonaro, eu não estava fazendo para a pessoa Bolsonaro. Eu estava fazendo bem para o governo. Lógico que eu tenho um carinho imenso por ele, a gente deu muita risada junto, a gente conversou muito, a gente tem história junto. Eu olhava para ele como eu olho para o meu pai, com muito respeito. Tenho uma consideração por ele como eu tinha pelo Dr. Ives, por exemplo, tenho pelo Dr. Ives Gandra Martins, que é meu padrinho de casamento e político. Tenho respeito pela história do Bolsonaro, sei as vezes que ele errou. Sempre que eu critiquei ele foi no privado, nunca critiquei ele publicamente, sempre foi para ele, as minhas críticas sempre foram para ele, sempre tomei esse cuidado. E acho que ele acertou muito, muito mais do que errou. Mas a tendência das pessoas é olhar muito mais para o erro do que para os acertos. Então, você acerta 500 vezes, você errou uma vez, é como se você fosse completamente aniquilada por esse erro, que aconteceu comigo, inclusive. Então, aconteceu comigo, eu quero me colocar no lugar dele também. Um erro dele, de uma fala dele, não tampa toda a história que ele teve. Teve gente que nas redes sociais começa a falar, mas ela está se humilhando, ela está puxando o saco. Não tem nada a ver com puxar saco. Não tem nada a ver com se humilhar. Até porque se fosse humilhação não tem problema nenhum. A pessoa que mais se humilhou no mundo foi Jesus. Os humilhados serão exaltados. O problema maior é você... Eu não posso simplesmente abandonar uma história. Eu não posso simplesmente pegar uma pessoa que tem importância política, histórica no país e reduzir ele a uma fala. Aquela fala foi infeliz, mas o resto todo foi muito importante para o Brasil. E eu espero de verdade que ele saia bem dessa, que a Michelle também tenha forças para poder... Às vezes quem está no hospital sofre, às vezes quem está junto sofre até mais, né? Principalmente por ser uma mulher, tem empatia, né? É o amor da vida dela, o pai da filha dela, então é complicado. Mas eu encaro com tranquilidade tudo isso, Keila. Lógico que fica chateada na hora, né? A gente se chateia, fica magoada, tive uma queda na depressão, mas Deus sempre ajuda nessas horas, né? E nada é permitido, nada acontece sem a permissão dele. Então, eu acho que todo esse momento que eu estou passando é para eu aprender com os meus erros. E é dessa forma que eu estou olhando para tudo isso. Tentar aprender com os erros e tentar ser uma pessoa melhor para servir o público. A senhora está sendo apoiada pelo partido, pelo PL, em todo esse processo aí no Supremo Tribunal Federal e também nessa possibilidade de cassação lá na Câmara dos Deputados. Como é que o partido tem acompanhado o seu caso específico? Sim, tenho sido bastante acompanhada. Valdemar tem sido um líder fenomenal nesse sentido. Ele já passou por muita coisa na vida também, já teve seus acertos, seus erros. Então ele sabe o que é pagar por erros que a gente comete. E ele sabe que no meu coração como é que eu me sinto, né? Ele fez uma carta de solidariedade.
falou que o partido está comigo. Hoje o líder Sóstenes, eu sou vice-líder do PL, então ele fez questão de me colocar na vice-liderança para mostrar que o partido está comigo. A gente ainda está no bloco, então não tem ainda os vice-líderes, mas assim que o bloco for gestionado, aí eu vou ser vice-líder do PL. Hoje estive com ele fez um vídeo comigo, está nas minhas redes sociais, está na rede dele também. Meus colegas todos me abraçaram com muito carinho hoje, Marco Antônio, o Marco Feliciano, Antônio Carlos Rodrigues, Sargento Gonçalves, Eli, Faur, Marcel, muita gente me liga, Cabo Júnior Amaral, Pazuello, vou esquecer algum nome aqui provavelmente, mas assim, sempre todos que me vêm sabem que eu estou passando, me dá muita força, faz oração. Hoje o pastor Marco Feliciano fez uma oração comigo, me deu muitos conselhos. O Sóstenes tem sido um líder de todas as horas. Quando eu estive internada na UTI, em uma dessas recaídas grandes que eu tive, ele esteve lá, junto com outras pessoas também, orou por mim. Então, isso não tem preço, né? O Roberto Monteiro, pai do Gabriel Monteiro, esteve comigo lá também, sempre ora por mim. Então, a gente encontra muitos amigos nessas horas e a gente também encontra as pessoas que se achava que ia ser amigos, né? Cabo Gilberto tem feito uma defesa enorme por mim, tem conversado com os líderes para, na hora da votação, serem corretos comigo. Então, assim, eu só tenho agradecimento. Eu estou muito grata e, assim, até por poder ter a oportunidade de ver, né, de poder enxergar quem são as pessoas que estão me ajudando. E tem outros nomes que eu esqueci, que na hora não dá para lembrar, mas que estão no meu coração sempre. A Silvia Ampi hoje me recebeu com um super abraço. Isso é muito bom, é muito gratificante. Deputada, para a gente encerrar, vamos para a pergunta que eu não queria ter que fazer, mas a gente vai ter que fazer. Por acaso, se houver esse processo de cassação e a senhora for cassada de fato pela Câmara dos Deputados, determinação do STF pela Câmara dos Deputados, como será ou como seria o futuro de Carla Zambelli na política? Sinceramente, Keila, eu não sei como é que isso vai ser impactante para mim, né? Eu tô tentando me preparar para o pior. Meu marido me ensinou muito isso, né? Ele é do BOPE, Tropa de Elite. Então a gente tem que estar preparado para o pior, porque tudo que vier de melhor a gente já tá esperando, já está preparado. Mas na hora H mesmo, não tem jeito, é o coração que fala mais alto. Então, assim, já considerei sair completamente da política, montar uma barraquinha de coco lá em Fortaleza, onde meu marido mora, e viver assim, sabe, com o que eu tenho, viver o dia mesmo, aproveitar meu filho, aproveitar minha família. Porque desde 2011, que meu filho tinha 4 anos, 3 anos e pouco, eu vivo para a vida pública, né? Eu vivo pensando mais nos outros do que em mim, pensando mais na família dos outros do que na minha própria família, às vezes. E isso me traz um certo arrependimento em alguns momentos que eu não tive com meu filho, né? Alguns momentos na beira da morte que você fala, puxa, devia ter ficado mais perto do João. Mas hoje o João é meu maior orgulho da vida, é um homem que está sendo criado para o bem, honesto, correto, inteligente, lindo, e está com 17 anos, já está trabalhando comigo no gabinete, eu pago o salário dele. Então, assim, eu já estou realizada como mãe, sabe? Mas é lógico, aquela vontade de servir, ela continua, porque quando a gente serve, tem muita gente que usa do poder para se servir dele. Eu sempre aprendi com o Dr. Ives Gandra Martins usar do poder para servir aos outros. E isso traz uma gratificação tão grande que se as pessoas soubessem disso, iam querer servir mais o público, né? O carinho que eu recebo das pessoas na rua. Então, talvez por isso eu continue. Mas se eu perceber que, de repente, por exemplo, agora esse caso do hacker, né? As pessoas demoraram a entender a questão da arma. Acharam que eu tinha sacado a arma só porque a pessoa brigou comigo, discutiu comigo. O caso do hacker pode ser que tenha gente que não vai ver essa entrevista, não vai entender o que aconteceu e vai me culpar. Então vai depender muito também da opinião pública, né? Será que o público quer me ver de volta na política? Ou continuar me vendo na política, né? Provavelmente vão tirar minhas redes sociais do ar. Eu vou passar minhas redes sociais para o meu filho, porque isso é uma herança, e eu acho que ele tem direito de ficar com a minha rede. Então, antes que eles tirem minhas redes sociais do ar, eu vou passar para o meu filho, porque meu filho quer ter uma vida pública e eu acho que ele merece isso. Mas se eu vou continuar na vida pública, vai depender de como isso vai se dar, né? Como a população vai receber, como vou ser tratado nas ruas. E se eu perceber que existe um inconsciente coletivo que não me quer na vida pública, aí eu vou me afastar e viver a minha vida.
Mas, enquanto isso, a gente acompanha seu trabalho na Câmara dos Deputados, vamos acompanhar todos esses casos no Supremo Tribunal Federal. Eu lhe agradeço muito. Obrigada, deputada Carla Zambelli, pela gentileza de estar aqui com a gente falando de assuntos tão delicados. Muito obrigada. Obrigada eu acho que vocês têm feito um trabalho sensacional, você também, Keila. Eu acho que o público tem o direito de saber o que a gente está pensando, até porque numa dessas a gente pode estar ajudando você. Olha para dentro de você, vê se você está bem. Se você não estiver bem, busque cuidado, busque apoio. Não fique achando que é frescura. A depressão é uma doença séria, pode levar ao suicídio. E isso tem sido uma repetição no nosso mundo, né? A doença do século agora é a doença da depressão. Tome cuidado, não é besteira. Procure um médico, procure orientação, procure terapia, e eu vou fazer o possível para que as pessoas de menor renda possam ter acesso à terapia e também à medicina, né? a remédios que possam te ajudar. Obrigada. Maravilha. Obrigada, deputada. Até uma próxima. Até.